E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai desenvolver um joguinho que muitos já jogaram pelo menos uma vez na vida, penso eu, que é o clássico Jogo da Velha. Certo, e como vai se dar essa nossa implementação? Nesse caso, nós iremos usar alguns conceitos de matrizes e funções, fora as outras operações básicas que a gente usa geralmente, né, como laços de repetição, condicionais, etc. A matriz é uma estrutura elementar para a gente conseguir desenvolver um jogo da velha. Mas por que eu também vou usar funções? Bom, como alguns de vocês sabem, quando existem muitos blocos de código que realizam a mesma operação, por uma questão de boa prática, é importante a gente sempre modularizar eles. Ou seja, quando conveniente, ao invés de nós repetirmos o código várias e várias vezes, a gente apenas chama uma função que vai executar o que nós queremos, beleza? E nesse caso, nós temos dois jogadores, que irão fazer basicamente a mesma coisa, ou seja, jogar um símbolo em uma posição do tabuleiro. E nesse processo, nós temos sempre que verificar se eles fizeram jogadas válidas, ou se ganharam, ou se terminou em empate e tudo mais. Por isso, essa forma de implementar que a gente vai abordar aqui vai tornar as coisas muito mais simples. Bom, eu falei que nós iríamos implementar utilizando uma matriz, certo? Então aqui a gente tem que se atentar no seguinte. O que a gente vai imprimir na tela é esse primeiro tabuleiro aqui, que ele possui 3 linhas e 3 colunas, para os jogadores realizarem as jogadas deles. No entanto, quando a gente for transferir estes valores para as posições da nossa matriz, nós precisamos fazer algumas conversões, porque nós estaremos utilizando uma matriz 5x5. Por causa desses símbolos aqui, que são as divisões dos campos que o jogador pode jogar, né? Se vocês perceberem, nem todas as jogadas que se você fizer aqui vão coincidir com os campos da nossa matriz. Por exemplo, se ele jogar no 2-2, vai coincidir com o 2-2 da matriz do jogo. No entanto, se ele jogar 3-2, a gente teria aqui 4-2 na nossa matriz, certo? E isso não daria certo. Por isso a gente vai ter que tratar esses casos. Faremos por meio de uma função, juntamente com as outras validações. Definido esse nosso cenário, a gente já pode partir para a implementação. Visando deixar o código um pouco mais legível, eu vou começar definindo duas constantes, que vão tornar algumas comparações mais intuitivas. E elas são verdade e falso. Define verdade 1, define falso 0. Onde, sempre que aparecer o nome verdade no nosso código, o compilador vai associar ele ao número 1. E sempre que aparecer falso, o compilador vai associar ele ao número 0. Isso vai ficar mais claro posteriormente, certo? Eu particularmente não gosto muito de implementar funções auxiliares antes da main. Por isso, aqui eu vou colocar apenas as assinaturas das nossas funções, com os seus respectivos parâmetros. E depois eu explico como será a implementação de cada uma delas, beleza? A gente vai precisar de uma função verificar ganhador, que passa como parâmetro o símbolo. A gente vai ter outra função que retorna int, que vai ser o verificar empate, que ela não recebe nenhum parâmetro. A gente vai ter uma função void, que vai ser imprimir tabuleiro, que ela também não recebe nenhum parâmetro. E outra função void, que vai ser realizar jogada, que ela recebe o número do nosso jogador e o símbolo que ele vai jogar. Uma coisa que a gente vai utilizar também, para evitar trabalhar com ponteiros e tornar o código desnecessariamente complexo, será a nossa matriz 5x5, chamada de tabuleiro, representando uma variável global, pois assim ela poderá ser reconhecida em todo o escopo do nosso código. E ela ficaria da seguinte forma: char tabuleiro 5x5. Beleza?
Daí, finalmente, a gente chega na nossa função principal. E como ela vai funcionar? Primeiro, vamos definir algumas variáveis importantes, que vai ser game over, inicializando com falso, e ganhador, inicializando com 0. Elas vão servir para a gente controlar o fluxo do jogo, beleza? Pronto. Como eu disse, esse tabuleiro será a versão que nós iremos imprimir na tela para o jogador, beleza? No entanto, a sua versão matricial possui algumas características a mais, conforme a gente pode ver nessa imagem aqui. Então já vamos começar definindo as divisões do tabuleiro, conforme explicitado aqui. Ou seja, vamos atribuir a cada uma das células 01, 03 e assim por diante o respectivo símbolo. Daí a gente já tem o nosso tabuleiro inicializado. Para agilizar esse processo, eu já separei aqui como ficariam essas atribuições, onde tudo que eu estou fazendo é atribuindo os valores às respectivas células. Ou seja, na posição 01 e 03, 01 e 03, eu estou atribuindo o valor de barra. Aí na posição 10 e 12, 10, 12 e 14, eu estou atribuindo o caractere underline e assim por diante. Vocês podem ver aqui. E nos campos onde o jogador poderá jogar, ou seja, 00, 02, 04 e etc., eu estou atribuindo um caractere vazio, certo? Um espaço. Feito isso, a gente já pode iniciar o jogo. Primeiramente eu vou implementar apenas a estrutura principal da main, abstraindo o funcionamento das funções auxiliares, que a gente vai utilizar. No final, a gente implementa essas funções e faz uma recapitulada geral, certo? Vamos começar imprimindo aqui printf jogo da velha. E mandando imprimir o nosso tabuleiro inicial, que é o que a gente fez nessas linhas aqui. Bom, daí nós iremos entrar em um laço de repetição que vai controlar o fluxo do jogo. Ou seja, que vai executar até que ninguém tenha ganhado, empatado e tal. E ele ficaria da seguinte forma. Do while o nosso game over for igual a falso. Ou seja, enquanto o nosso game over valer 0, conforme definido pelas nossas constantes, nós executamos o corpo desse laço aqui, que consistirá no quê? A gente tem que realizar a jogada do jogador 1. No entanto, isso só pode ocorrer se o game over for falso, certo? Então, como ficaria esse código? Eu vou definir a estrutura geral, depois eu explico o que está acontecendo. Então, nós temos o jogador 1, if o nosso game over for falso, quer dizer que ele pode realizar a jogada dele, que ninguém ganhou ainda. Então a gente realiza a jogada, passando o símbolo do jogador, conforme a gente definiu na assinatura da nossa função, e o caractere que esse jogador irá colocar no tabuleiro, que é o X. A gente dá uma quebra de linha e pode fazer a impressão do tabuleiro após essa jogada. Imprimir tabuleiro. Certo. Feito isso, esse jogador ele pode ter ganhado ou pode ter empatado o jogo. Então a gente precisa de dois condicionais para verificar essas condições. If o nosso verificar ganhador, passando como símbolo o nosso X, que representa o jogador 1, retornar verdade, então nós sabemos que o ganhador vai ser 1 e
o game over recebe verdade, beleza? No entanto, se isso daqui não ocorre, a partida ainda pode terminar empatada. Então a gente pode verificar essa condição aqui. Verificar empate. Se o verificar empate também retornar verdade, o nosso ganhador recebe 0, que não referencia nenhum dos jogadores, beleza? E o nosso game over também recebe verdade, porque ninguém mais vai poder jogar. Isso pode ter ficado um pouco vago, não sei. No entanto, quando a gente implementar essas funções aqui, tudo vai fazer sentido, certo? O jogador 2 vai realizar as mesmas operações. Então a gente só pode simplesmente copiar e colar aqui, alterando os respectivos valores, né, dos parâmetros. O jogador 2 ele joga um círculo, o jogador 2 círculo, o ganhador vai ser 2, game over verdade, verificar empate verdade, ganhador 0, beleza. Pronto. Vai ter um momento que o jogador 1 vai jogar, o jogador 2 vai jogar, e essa condição aqui ela não vai ser mais verdadeira. E o que vai acontecer aqui? Quando essa condição se tornar falsa, nossa variável ganhador terá um valor atribuído. E esse valor a gente utiliza para exibir o resultado final do jogo na nossa tela, por meio de alguns condicionais. E eles ficariam da seguinte forma. If ganhador for igual a 1, a gente imprime printf, o ganhador é o jogador 1. Else, if o ganhador for igual a 2, a gente imprime a seguinte mensagem. O ganhador é o jogador 2. Se nenhuma dessas condições for verdade, quer dizer que o jogo só pode ter terminado empatado, ou seja, nosso ganhador tem a variável 0, né? Tem o valor 0. Então a gente imprime printf, a partida terminou empatada. Certo. E damos um return 0. Bom, esse daqui é o fluxo principal do nosso jogo. No entanto, ele não vai funcionar corretamente porque a gente tem que implementar essas nossas funções auxiliares aqui, que a gente vai fazer aqui embaixo. Vamos começar pela mais simples, que é a imprimir tabuleiro. Como o nosso tabuleiro é uma variável global, ela é vista em todo o escopo do nosso código, beleza? Então, eu posso simplesmente declarar aqui a nossa função, imprimir tabuleiro, ela não recebe nada, e a gente faz o percorrimento de uma matriz normalmente, certo? Porque aqui dentro, a nossa variável tabuleiro está sendo reconhecida. E a gente pode fazer da seguinte forma, para ficar um pouquinho estilizado. 0 e menor que 5. E mais. A gente pode dar um /t, que é para dar uma tabulação e deixar um pouco afastada da margem. Aí agora a gente faz o nosso for das colunas. J igual a 0, J menor que 5, J mais. E imprime as posições do nosso tabuleiro, beleza? Porcentagem C. Aí tabuleiro, posição I, posição J. Certo. Aí aqui embaixo, quando ele terminar de imprimir a linha, ele dá uma quebra. Pronto. Como a nossa função é void, ela não retorna nada, então já está terminada a nossa impressão de tabuleiro. Outra função simples da gente implementar é a verificar empate.
porque vocês concordam comigo que se todas essas posições da nossa matriz estiver ocupada, não existirá mais nenhuma jogada para os jogadores fazer? Então, quantas células a gente tem aqui? 5 vezes 5, 25. Ou seja, se a gente implementar um contador para verificar se todas essas células estão ocupadas e no final ele for igual a 25, quer dizer que não existem mais jogadas e se nenhum dos jogadores tiver ganhado, a partida terminou empatada. E como ficaria essa função? Ela retorna um inteiro, certo? E a assinatura dela é o seguinte, verificar empate. Ela não recebe nenhum parâmetro. E a gente vai ter um int total de jogadas, que é o nosso contador, para verificar quantas jogadas foram realizadas. E um int i e j para percorrer a nossa matriz. Bom, vamos fazer o percorrimento normal. I igual a 0, I menor que 5, I mais. Agora as nossas colunas, j igual a 0, j menor que 5, j mais. E aqui a gente tem que utilizar um condicional para verificar se a posição que a gente está, ela não é vazia. Ou seja, if o nosso tabuleiro na posição I, J for diferente de vazio, certo? Então quer dizer que ela está ocupada. Então a gente pode incrementar o nosso total jogadas. No final, a gente faz um condicional para verificar o tanto de jogadas que foram feitas. Se o nosso total de jogadas for igual a 25, quer dizer que todas as casas estão ocupadas. Então a gente dá um return verdade, certo? Se isso daqui for falso, a gente dá um return falso. Quer dizer que ainda existem casas disponíveis para os jogadores realizarem as jogadas deles. Agora a gente chegou nas funções mais complicadinhas, que é a verificar ganhador e a realizar jogada. Vamos começar pela verificar ganhador. A assinatura dela é int, ela retorna um inteiro. Verificar ganhador. O char símbolo, que representa o símbolo do respectivo jogador que realizou a jogada, né? E de variáveis ela vai ter o quê? Um int cont linha, inicializando em 0. Um cont coluna, também inicializando em 0. Também precisamos de um int cont diagonal principal, também inicializando em 0. Um cont diagonal secundário, também inicializando em 0. O que mais? Acho que só isso. E um int i e j para a gente fazer o percorrimento da nossa matriz. Tá, mas como é que a gente vai utilizar essas variáveis? O contilinha a gente vai utilizar para contar os símbolos de uma dada linha, certo? Se existirem 3 símbolos da mesma linha, quer dizer que algum dos jogadores ganhou. O conte coluna é a mesma coisa, só que verticalmente, certo? Se existirem 3 símbolos iguais em uma dada coluna, a gente retorna o número do jogador que ganhou. Conte diagonal principal é a mesma ideia, e conte diagonal secundária também. Daí a gente só tem que criar uns condicionais aqui para ver quando a gente vai incrementar esses contadores, certo? Esses laços for são um pouco extensos, por isso eu vou digitar eles, depois eu explico o que está acontecendo em cada um deles, analisando a nossa imagem ao lado, certo? A gente vai percorrer a nossa matriz com os nossos laços. Aqui um cont linha igual a 0. Porque toda vez que a gente passar para uma nova linha, a gente tem que zerar os nossos contadores. Igual a 0. Agora as nossas colunas. J igual a 0. J menor que 5. J mais. Pronto, aqui dentro é que vai acontecer a mágica, certo? A gente vai tratar de todas as possíveis
chances de um dado jogador ganhar aqui dentro, por meio de vários condicionais. São eles: if, o condicional para verificar se uma dada linha está preenchida, tabuleiro de j foi igual ao símbolo conte linha, certo? Agora, if tabuleiro de j e foi igual a símbolo, a gente verifica se existem 3 símbolos numa mesma coluna. Que aqui é só inverter, né? Aqui ele indexa a linha e percorre as colunas, aqui ele indexa a coluna e percorre as linhas. Então a gente incrementa o nosso conte coluna. Pronto. Agora a gente verifica a nossa diagonal principal. If I é igual a J e tabuleiro de J foi igual a símbolo, a gente incrementa conte diagonal principal. E agora a gente verifica a nossa diagonal secundária. E o I mais J forem iguais a 4, e o nosso tabuleiro na posição I, J foi igual a símbolo, a gente incrementa a nossa conte diagonal secundária. Certo? Daí, no final da iteração desse for aqui, a gente pode verificar as seguintes condições. If conte linha foi igual a 3, ou conte coluna foi igual a 3, ou conte diagonal principal foi igual a 3, ou conte diagonal secundária foi igual a 3, quer dizer que ele ganhou, né? Porque uma dessas condições foi verdadeira. Então a gente retorna return verdade. Então quer dizer que o jogador que tem esse símbolo aqui, ele ganhou. Certo? Daí, se isso daqui não acontecer e ele terminar de percorrer os nossos laços for e as condições dele se tornarem falsas, quer dizer que nenhum dos jogadores ganhou, né? Então, a gente pode dar um return falso, que é o nosso 0. Bom, explicando melhor o que está acontecendo aqui dentro. A gente está percorrendo as nossas linhas e as nossas colunas, certo? E quais são as condições para um jogador ganhar? Se ele preencher uma linha por completo, uma coluna por completo, ou a diagonal principal ou a diagonal secundária. E é exatamente essas coisas que a gente está verificando aqui, por meio dos nossos laços de repetição. Por que o linha e coluna tem o contador igual a 0 aqui? Porque existem várias linhas e várias colunas, enquanto diagonal principal e diagonal secundária só tem uma. Ou seja, sempre que a gente executar esse for aqui, e essas linhas elas não forem preenchidas, a gente tem que zerar nosso contador para ver se a outra linha ela está sendo preenchida, certo? Ou seja, se aqui só tem 2x e aqui tem 3x, quer dizer que a gente precisaria descartar essa daqui para poder armazenar o resultado dessa. E analogamente é para as colunas. No caso das diagonais, ele só vai incrementar se ele cair aqui, aqui ou aqui, certo? E o mesmo caso aqui, se ele cair no 4, 0, 2, 2 e 0, 4.
E por que essas condições aqui? Porque se I for igual a J? Porque se vocês perceberem aqui, a diagonal principal, os índices da coluna dela são dados por números iguais, certo? 0, 0, 2, 2, 4, 4. Já a diagonal secundária são dados pela soma dos índices que dão 4. Por isso eu utilizei esse formato aqui. Uma vez que a gente está nessa posição, a gente verifica se o tabuleiro é igual, a posição desse tabuleiro é igual ao símbolo passado por parâmetro. No final do for, a gente verifica se uma dessas linhas, ou essas colunas, ou alguma diagonal principal ou secundária foi preenchida e retorna se o jogador ganhou ou não. Beleza? Bom, agora para terminar, vamos implementar a nossa função realizar jogada, que é uma das mais chatinhas também de implementar, que a assinatura dela é void, ou seja, ela não retorna nada, realizar jogada. Ela recebe a identificação do jogador, que realizou a jogada, e o símbolo desse jogador. Certo? Bom, de variáveis, a gente vai ter o quê? Um int, linha, igual a 0, coluna, igual a 0, vamos ter um linha jogada, igual a 0, um coluna jogada, também igual a 0, e um jogada válida. Jogada válida, inicializando com falso aqui. Certo? E o que cada uma dessas variáveis vai fazer? Como eu disse, a gente vai ter que converter as nossas jogadas, porque nós temos matrizes com configurações diferentes. Essa daqui é a que está visível para o jogador, ou seja, ele vai jogar nessas posições. No entanto, quando a gente for transferir para a nossa matriz, nós temos índices diferentes. E essas variáveis aqui vão servir para isso. O jogada válida é para a gente criar uma condição para o jogador só conseguir jogar numa casa que não tem um símbolo que define os limites do tabuleiro e que também não foi jogado pelo outro jogador, certo? E a gente vai utilizar ele como condição de parada em um do while. Ou seja, executa o conjunto de instruções que tem dentro desse laço enquanto o jogada válida for falso. Certo? E o que vai consistir nesse laço de repetição? Qual vai ser o corpo dele? A gente vai imprimir o jogador, né? Que está realizando a jogada. Ou seja, a gente pode fazer assim. Jogador, porcentagem D, que é o número dele. E pode colocar o símbolo dele aqui também. Porcentagem C, uma quebra de linha. Aqui fora a gente coloca o número do jogador e o símbolo. Beleza. E pede a posição que ele deseja jogar. Ou seja, digite a posição. Aí fala que linha, coluna. Beleza. E armazena nas nossas respectivas variáveis. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o linha jogada e o coluna jogada. O linha e o coluna a gente utiliza para armazenar depois da gente fazer a conversão para a posição da nossa matriz. Beleza? Então aqui a gente faz o porcentagem D, e armazena no nosso linha jogada e coluna jogada. Prontinho. O que vem agora é o seguinte. O jogador ele digitou uma dessas posições que a gente tem no tabuleiro que é visível para ele. No entanto, a gente vai ter que fazer essas conversões para a nossa matriz. E elas consistem no quê? Consistem em vários condicionais que a gente vai pegar a linha digitada pelo usuário e converter nas respectivas linhas da nossa matriz. Eu já agilizei e implementei elas para não prolongar muito o vídeo. Então, elas estão todas aqui. São simples. Se o jogador digitar a linha 1, coluna 1, certo? A gente simplesmente vai converter para a linha coluna 0, né? Que seria essa casa aqui. Se ele digitar a linha 1, coluna 2, seria
essa casa aqui, mas na nossa matriz seria linha 0, coluna 0, que seria essa casa aqui, e assim por diante. É bem trivial essa parte. No final dessas conversões, a gente verifica se o jogador fez uma jogada válida por meio de um condicional, que é da seguinte forma: if o meu tabuleiro na linha e coluna for diferente de vazio, ou seja, se a posição já estiver ocupada, ou o linha jogada for menor que 1, ou o linha jogada for maior que 3, ou o coluna jogada for menor que 1, ou o coluna jogada for maior que 3, quer dizer que isso daqui está fora dos limites do nosso tabuleiro, né? Então a gente imprime uma mensagem, jogada inválida, e seta a nossa variável jogada válida para falso. Beleza? Bom, se isso daqui não acontecer, quer dizer que o jogador fez uma jogada válida. Então a gente simplesmente atribui à posição do tabuleiro que ele digitou o valor do símbolo dele. Isso ficaria da seguinte forma: tabuleiro na posição linha, coluna, recebe o símbolo do jogador. E a gente seta a nossa jogada válida como verdade. Verdade. Beleza. Uma vez feito isso, se a jogada válida for falso, isso daqui se torna verdadeiro e ele vai ter que realizar a jogada novamente. Se isso daqui for verdade, isso daqui se torna falso e o laço é quebrado. Beleza? E assim a gente termina o nosso jogo. Vamos dar uma recapitulada geral aqui. Bom, a gente definiu nossas constantes como verdade 1 e falso 0. A assinatura das nossas funções auxiliares, que a gente vai utilizar para fazer as verificações no decorrer do jogo. Declaramos uma variável global tabuleiro que vai ser vista em todo o escopo do nosso código. A gente inicializou o nosso tabuleiro com símbolos que delimitam a parte interna dele, certo? E temos o nosso laço de repetição que vai executar enquanto o game over for falso, ou seja, enquanto existirem jogadas para os nossos jogadores fazerem. Cada jogador, por sua vez, vai poder realizar sua jogada também somente se o game over for falso. E como isso funciona? No caso do jogador 1, o nosso realizar jogada recebe como parâmetro 1, certo? Que é do jogador, e o seu respectivo símbolo. E a gente manda ela aqui para baixo. Ou seja, o símbolo do jogador e o número dele. O jogador, por sua vez, ele digita a coluna e a linha jogada, essa linha e coluna jogada é validada. Se ela for válida, o símbolo é atribuído à posição, se não, a jogada é invalidada e ele tem que digitar novamente, beleza? E analogamente para o jogador 2, ou seja, o símbolo dele é recebido aqui, passado por parâmetro, o número também dele, a identificação, certo? Bom, após a jogada, se a jogada for válida ou não, a gente imprime o tabuleiro e depois verifica se o jogador ganhou. Ou seja, a gente manda para a nossa função verificar ganhador o símbolo do jogador, ou seja, verificar ganhador recebe um símbolo e a gente procura esse símbolo nas linhas e colunas da nossa matriz. Se existir uma linha ou uma coluna em que esse símbolo aparece 3 vezes, ou nas diagonais também, quer dizer que o jogador ganhou. Se isso daqui retornar verdade, essa condição se torna verdadeira. Então o ganhador é o jogador 1 e game over recebe verdade, ou seja, o jogador 1 já ganhou. Uma vez que o jogador 1 ganhou, percebam que
o jogador 2 não vai mais poder jogar. E o laço também vai ser quebrado. Porém, se ele não ganha aqui, o jogo pode ter terminado empatado, porque todas as posições do tabuleiro podem ter sido preenchidas. Então, o nosso verificar empate faz isso. A gente chama ela e faz a contagem das casas ocupadas. Se essa contagem for igual a 25, quer dizer que o tabuleiro está totalmente ocupado. Retornando verdade, essa condição se torna verdade, ou seja, nós não temos nenhum ganhador. E o game over recebe verdade. Tudo isso do jogador 1 é análogo ao jogador 2, certo? No final, a gente simplesmente imprime. Se o ganhador tiver com o valor 1, o ganhador é o jogador 1. Se o ganhador tiver com o valor 2, o ganhador é o jogador 2. Se isso daqui não ocorrer, quer dizer que a partida terminou empatada. E a gente dá um return 0, terminando o nosso programa. A gente pode até fazer uns testes agora para ver se ocorre tudo certo. Vamos testar 5 casos. Vitória por linha, coluna, diagonal secundária, diagonal principal e empate. Primeiro vamos pela linha. 1, 2, 2, aí 1, 2, 3, 2 e 1, 3. Pronto, o ganhador é o jogador 1, porque ele preencheu a primeira linha aqui. Beleza. Agora o jogador 2 vai ganhar preenchendo uma coluna. Então o jogador 1 joga na 1, o jogador 2 joga na 1, 2, o jogador 1 joga na 1, 2, 1, o jogador 2 joga na 2, 2, o jogador 1 joga na 1, 3 e o jogador 2 joga na linha 3, coluna 2. Então, o ganhador é o jogador 2, porque ele preencheu a coluna do meio. Agora, o jogador 1 vai ganhar preenchendo a diagonal principal. Então, ele joga 1, 1, aí o 2 joga 1, 2, joga 2, 2, 1 joga 1, 3 e o 1 joga 3, 3. Pronto, o jogador 1 ganhou preenchendo a diagonal principal. Beleza. Agora o jogador 2 ganha preenchendo a diagonal secundária. Vamos lá. Então o jogador 1 joga na 1, 1, o 2 joga na linha 1, coluna 3, o 1 joga na linha 2, coluna 1, o jogador 2 joga na linha 2, coluna 2, o jogador 1 joga na linha 1, coluna 2, e o jogador 2 ganha jogando na linha 3, coluna 1, certo? E por fim a gente pode verificar um empate, né? E por fim a gente pode testar um caso em que a partida termine empatada. Então o jogador 1 joga na linha 1, coluna 1, o jogador 2 joga na linha 1, coluna 3, o jogador 1 joga na linha 1, coluna 2, o jogador 2 joga na linha 2, coluna 1, o jogador 1 joga na linha 2, coluna 3, o jogador 2 joga na linha 2, coluna 2, o jogador 1 joga na linha 3, coluna 1, o jogador 2 joga na linha 3, coluna 2, e por fim o jogador 1 joga na linha 3, coluna 3. E a partida terminou empatada. Todas as casas preenchidas e nenhuma totalmente preenchida por um jogador, certo? Bom, espero que tenham gostado, se divertido. É isso por hoje e espero vocês na próxima.